Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 16. Aí está a palavra. E até melhor dizendo, aí está Jesus, palavra. Sim, eu repito, aí está, aqui está Jesus, palavra, falando a nós. Os santos padres diziam isso, e claro, diziam com propriedade. Isso foi sempre também doutrina da igreja, e o catecismo, o novo catecismo da Igreja Católica, retoma e proclama isso, que tanto quanto Jesus está presente na Eucaristia, Ele está presente também na palavra. Ele se faz presente na palavra. Claro, são presenças diferentes, mas o Jesus que está presente na Eucaristia, dizem os santos padres, e eles eram ousados em fazer essa comparação, que o Jesus que está presente, e está presente, realmente presente na Eucaristia, Ele se faz presente também na palavra. E aliás, São João começa o seu Evangelho nos dizendo que no princípio era a palavra, e a palavra estava junto de Deus, e a palavra era Deus. É que nós estamos acostumados com a palavra verbo, que vem diretamente no latim. Palavra não existe no latim. No latim é verbum. Então, pegando diretamente do latim, nós estamos acostumados a dizer, no princípio era o verbo, e aí se perde um tanto. Mas verbo é palavra. Então, na nossa linguagem de hoje fica muito melhor a gente traduzir assim, e aí está a realidade revelada pelo Senhor e que João trouxe para nós. No princípio era a palavra, e a palavra estava junto de Deus, e a palavra era Deus. E podemos dizer também, e Deus era a palavra. Não existia nada mais além de Deus. Você sabe muito bem que para criar todas as coisas, Deus proferiu a sua palavra. Ele disse: faça-se a luz. Daí então a luz se fez, e a cada coisa, faça-se o firmamento. A cada coisa o Senhor ia dizendo, e as coisas iam surgindo. Do princípio era a palavra, e a palavra estava junto de Deus, e a palavra era Deus. Então, Jesus, palavra, hoje está dizendo assim para nós: com efeito, de tal modo Deus amou o mundo que lhe deu seu Filho único. Gente, quando se dá, se dá. Até nós podíamos traduzir também: de tal modo Deus amou o mundo que lhe entregou o seu Filho único. Entregou. E aqui, quando fala de mundo, não é o mundo terra, nem é o mundo esse que está aí, esses astros, essas estrelas. Não, quando fala mundo aqui, é eon.
aquele mundo mau, aquele mundo que se opõe a Deus, aquele mundo justamente por estar longe de Deus, e mais do que isso, se opor a Deus, contradizer a Deus, como que está lutando contra Deus, querendo acabar com Deus, querendo destruir Deus. E daí as leis de Deus, os mandamentos de Deus, a vontade de Deus, justamente foi para este mundo que o Pai enviou o seu Filho. De tal modo Deus amou o mundo. Gente, o mundo na situação que ele está, com os crimes, com as guerras, com os ódios, com as misérias que o mundo está causando, que o desamor, com as suas injustiças, com a sua depravação, com as prostituições, com os adultérios, com as obscenidades. Deus amou esse mundo assim, e podemos dizer bem no presente, Deus ama este mundo assim, e não deixa de amá-lo, não é que Deus queira que o mundo continue assim, não, pelo contrário, é para mudar, é para transformar esse mundo, mas Deus transforma amando, e não se irando, e não se encolerizando, e não condenando, e não destruindo. E aí está a grande verdade. Deus ama este mundo mau, esse mundo que se opõe a Deus, esse mundo das drogas, esse mundo da bebida, esse mundo da violência, esse mundo que causa morte, que causa sequestro, que causa crianças inocentes sofrendo num leito, num hospital. Deus ama este mundo, esse mundo de sequestradores, esse mundo de traficantes, esse mundo de indústria de armas e indústria de guerra, esse mundo de uma terrível injustiça. Deus ama este mundo. Deus ama este mundo onde, como diz e repete muitas vezes João Paulo II, impera o mistério da iniquidade. Deus ama este mundo e ama para salvar. De tal modo Deus amou o mundo que lhe deu o seu Filho único, que lhe entregou o seu Filho único, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condená-lo. Ele não enviou o seu Filho ao mundo para condená-lo, para condenar o mundo, não, mas para que o mundo seja salvo por ele. E aí está o grande mistério que nós celebramos hoje. Daquele mesmo jeito que Jesus disse: eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Você pode imaginar o que seja ovelha enviada para o meio de lobos, porque é claro que é até da natureza do lobo devorar. Ainda mais se é ovelha, e ovelha tenrazinha. Assim como Jesus disse: eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos, foi isso que o Pai fez. Ele enviou o seu Filho como ovelha, como cordeiro, e o cordeiro é o filhinho da ovelha, é o cordeiro. É o filhinho da ovelha, portanto pequeno, indefeso. Ele mandou o seu cordeiro, o cordeiro de Deus, ele mandou para o meio de lobos, os lobos desse mundo, sabendo que realmente os lobos iam devorar, mas ele enviou o seu Filho, claro, não para ser devorado, mas para salvar. Agora o Pai percebia que para salvar, os lobos viriam sobre ele,
haveriam de arranhar o seu filho, haviam de abocanhar o seu filho, ferir o seu filho, levar o seu filho à morte. Mas se era preciso, para salvar o mundo, fazer tudo isso, o Pai o fez. E veja, primeiro é preciso primeiro a gente abrir os horizontes. E a salvação de Deus não é para um grupinho de privilegiados, não. A salvação de Deus é para o mundo inteiro. De tal maneira Deus amou o mundo, que lhe enviou, que lhe deu, que lhe entregou o seu Filho único. E portanto, era todo o tesouro, é todo o tesouro do Pai. E o Pai não duvidou em dar, em entregar o seu Filho, para que o mundo seja salvo por Ele. Mas ao mesmo tempo, esta salvação é para cada um de nós. Porque quando a gente fala numa salvação para o mundo, parece que a gente espalha, como se eu pegasse um balde d'água e jogasse assim. Claro, vai respingar em você, mas é jogado assim? Não. Essa salvação é para o mundo inteiro, mas ela é para cada um de nós. Para você entender a comparação, Deus derrama o balde de água da sua salvação inteirinho em cada um de nós. Em cada um de nós. É assim que Ele salva o mundo inteiro. E você está vendo desde o começo que a salvação não é uma coisa, a salvação é alguém. Assim como aquilo que me molha é aquela água, quem me salva é Jesus. Diga comigo, quem me salva é Jesus. Fale do fundo do coração, quem me salva é Jesus. Jesus é a minha salvação. É Ele que me salva. E é importante a gente saber que só em Jesus há salvação. Só em Jesus há salvação. São Pedro declarou isso lá naquela ocasião, diante do tribunal dos judeus, diante dos chefes que haviam condenado Jesus, que haviam levado Jesus à morte. Pedro corajosamente, ele e João, testemunharam isso, depois de curar aquele aleijado. Na hora que perguntaram a ele, com que autoridade, com que poder, em que nome vocês fizeram isso? Eles não podiam negar a cura, porque todo mundo conhecia aquele aleijado que vivia na porta do templo. Os próprios sacerdotes conheciam muito bem aquele aleijado que vivia ali, e agora o estavam vendo curado, andando, saltando, louvando a Deus. Então perguntaram, com que poder, com que autoridade, no nome de quem vocês fizeram isso? E Pedro foi claro. Isso está nos Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, respondeu: chefes do povo e anciãos, ouvi-me. Se hoje somos interrogados a respeito do benefício feito a um enfermo, e em que nome ele foi curado, ficai sabendo todos vós, e todo o povo de Israel, foi em nome de Jesus Cristo Nazareno, que vós crucificastes,
mas que Deus ressuscitou dos mortos. Por ele é que esse homem se acha são, em pé, diante de vós. Esse Jesus, e preste bem atenção agora, é a continuação de Pedro, esse Jesus, pedra que foi desprezado por vós, edificadores, tornou-se a pedra angular. Em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome foi dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Para você poder entender isso, é o que está no Evangelho de São João. De tal modo Deus amou o mundo, que lhe deu seu Filho único, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna, porque Deus não enviou o Filho ao mundo para condená-lo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Então, gente, é uma coisa clara. A salvação que veio do céu, a salvação que veio de Deus, e o único capaz de nos salvar para a vida eterna, porque não era uma salvaçãozinha qualquer, não. Era salvação para a vida eterna. Se foi Deus quem nos deu vida e vida eterna, só Deus nos podia dar a salvação que foi perdida. E essa salvação que Ele enviou foi o seu Filho único. Até note uma coisa importante, porque o Pai poderia fazer isso. Ele poderia realizar uma salvação, Ele que criou todas as coisas, Ele que disse, faça-se a luz, e a luz se fez, e cada coisa Ele ia dizendo, façam-se as montanhas, faça-se o firmamento, separe-se a terra das águas, e surjam sobre a terra plantas, e surjam os animais sobre a terra, e surjam os peixes, e os monstros marinhos nos mares, e surjam as aves no céu, e tudo foi acontecendo. O Pai poderia também dar-nos uma salvação, então Ele nos daria uma salvação, mas não, o Pai não quis. O Pai quis muito mais, até para mostrar a importância da salvação que Ele nos dava. Ele deu o seu Filho, para que o seu Filho fosse salvação. Você me entendeu? O seu Filho único. Se ponha no lugar do Pai. Uma pessoa que precisa ser salva. E só você tem possibilidade de salvar. Então o que você faz? Você pega o seu filho amado, o seu filho querido, o seu filho único, e dá para a salvação, para ser salvação para essa pessoa. É muito mais amor. Você está dando muito mais importância a esse que vai ser salvo. Diga comigo, o Pai me deu o seu Filho. Sim, o Pai deu o seu Filho a mim, para ser a minha salvação. Jesus é o meu Salvador, dado pelo Pai, o único que podia me salvar, e a única salvação. A salvação é Jesus. É somente Jesus, unicamente Jesus. E abraça agora o seu próprio peito. Obrigado, Jesus, porque és a minha salvação, porque és o meu Salvador. A minha salvação se chama Jesus. Veja, quando nós dizemos, porque inspiradamente São Pedro aí diante do tribunal dos judeus disse, que só em Jesus há salvação. Nós não estamos em briga, nós não estamos nos opondo aos outros, aqueles que professam outras religiões. Nós não estamos brigando,
mas nós estamos afirmando uma realidade. Nós não nos estamos pondo por cima, mas estamos dizendo àqueles que ainda não tiveram esse conhecimento, essa revelação, que a salvação é Jesus, porque a única salvação enviada pelo Pai é Jesus. É claro, aqueles que são de boa vontade e que não chegaram a esse conhecimento, que não tiveram essa revelação, claro, pelos meios que Deus tem, se foram pessoas de boa vontade, se foram pessoas que amaram, encontrarão em Deus uma maneira que só Deus sabe para serem salvos. Eu diria, é o plano de bolsinho que Deus guarda aqui no bolsinho dele, no coração dele. Mas a salvação clara, evidente, oferecida a todos, eu diria a pronta entrega para quem quiser. Sim, entrega a domicílio, pronta entrega para quem quiser. A salvação concreta, palpável, é Jesus. É Jesus. Claro, a tentação sempre anda rondando, e justamente porque é uma verdade também, que aqueles que acabaram não conhecendo o Deus vivo e verdadeiro, aqueles que acabaram não conhecendo o Evangelho, aqueles que acabaram não conhecendo Jesus, e Jesus como salvação, como Salvador, até mesmo, quem sabe, por causa de nós cristãos, por causa do nosso mau procedimento, por causa do nosso mau exemplo, então eles acabaram não conhecendo esse Jesus como Salvador, e não buscaram a salvação dele, porque Deus é Deus, porque Deus ama, porque Deus não quer perder nenhum dos seus filhos. Deus tem outros meios, mas eu repito, a salvação palpável que Ele nos enviou é o seu Filho unigênito, o seu Filho único, que se chama Jesus. Então veja, por isso mesmo, se eu lhe dou uma salvação, se eu lhe dou alguém como salvação, a salvação vai acontecer se você acolhe, se você abraça essa salvação, se você assume essa salvação. Se você não acolhe, se você não assume, interessante que até o nosso organismo tem o fenômeno de rejeição, não é? Ontem eu visitei uma pessoa que já fez 2 cirurgias e o organismo rejeitou. Está por fazer uma 3ª e tem sofrido muito por causa disso. Estamos pedindo a Deus, e nós estamos nessa certeza de fé, que agora o organismo não vai rejeitar, mas até no nosso organismo existe esse fenômeno de rejeitar. Aquele órgão, aquele enxerto, seria a salvação para aquela pessoa, é a salvação para aquela pessoa. Você me entende? Não é a salvação de Deus, não é a salvação eterna, mas ela precisa desse órgão, ela precisa desse enxerto. Mas infelizmente, se o organismo assimila, assume, então eu diria, abraça, acolhe, acontece. Mas se o organismo não acolhe, não aceita, não abraça, acontece a rejeição. Hoje, Jesus está gritando para você
da sua cruz. Por quê? Porque você não me acolhe, porque você não acolhe a minha salvação, porque você não se joga na minha cruz, porque você não se joga em cima de mim, do jeito que você está, com seus erros, com seus pecados. Foi justamente para isso, eu mesmo disse, que os sãos não precisam de médico, e assim também os justos não precisam de perdão, não precisam de salvação. Mas eu vim para os pecadores, eu vim para os doentes. Então, na situação que você está, dos seus grandes erros, dos seus grandes pecados, ou dos seus pequenos pecados, do seu pecado de afastamento de mim, do seu pecado de esfriamento, do seu pecado de ter deixado o primeiro amor, o seu pecado de indiferença, porque se me agride os grandes pecados, me agride muito mais daqueles que são meus, que foram próximos a mim, mas que hoje me esquecem, estão longe de mim, são frios comigo, insensíveis diante de mim. Você não calcula como fere o meu coração a indiferença daqueles que eu vim salvar, daqueles que eu salvei. Só falta acolher a salvação. Eu já salvei, só falta acolher a salvação. É como se eu já tivesse assinado um documento, está lá. É só pegar, é só buscar, é só assumir, é só assinar embaixo. Mas por que você continua indiferente? E eu sinto que hoje o Senhor fala, e fala muito forte, para todos aqueles que foram do Senhor, estiveram muito próximos do Senhor, trabalharam pelo Senhor, foram apóstolos, se entregaram ao trabalho do Senhor, e por mil razões, até quem sabe por causa do trabalho apostólico mesmo, por causa das lutas que tiveram que enfrentar, acabaram se decepcionando, se ferindo, se machucando. Claro, se decepcionaram com pessoas, com situações, com acontecimentos, se frustraram e se afastaram. Mas hoje o Senhor diz: se afastaram de mim, se afastaram da minha salvação. Até dizem que, bom, eu não larguei tudo, mas são frios. Pior ainda, são mornos. Foram quentes. Não se entregam totalmente ao mal, mas são mornos, nem frios nem quentes. O Senhor está chamando você, que foi da linha de frente, que evangelizou, que orou pelas pessoas, que coordenou, que dirigiu, que pertenceu a grupos, que lutou pelo Senhor, em diversas frentes, em diversos movimentos. Sim, em diversas frentes, em diversos movimentos da igreja. Você quis o bem, você quis a salvação dos outros, você se dedicou, você se entregou. Mas você também se decepcionou. E o Senhor então diz: na verdade, meu filho, na verdade, minha filha, você se decepcionou com pessoas, não é isto. Você se decepcionou com situações. Você se decepcionou com aquilo que fizeram a você. Mas o Senhor diz com muita bondade,
com muita compreensão, mas o que é que eu tenho com isso? O que é que eu tive a ver com isto? Que mal que eu te fiz? Que ofensa foi que eu te fiz para você me largar assim? Deixa eu dizer com franqueza, foi o seu orgulho ferido, que acabou abandonando justamente a mim. E o Senhor continua, eu sei que a decepção corrói, e como você deixou a decepção caminhar dentro de você, até de certa maneira você nutriu essa decepção, ela foi corroendo você. Mas o que eu tenho a ver com isto? Não fui eu quem causei. Por que você se esfriou? Está frio comigo. Perdeu o ardor, perdeu o primeiro amor. Volta para mim. O Senhor está dizendo, sim, volta para mim. Você esfriado, você esfriada. Você que já foi dos meus próximos a mim. Sim, eu tinha você como os meus apóstolos, eu tinha você como aquelas santas mulheres que me acompanhavam de perto. Você era para mim como Pedro, Tiago, João. Você era para mim como Maria Madalena, como Maria, como Joana. Você era para mim como Marta, como Maria. Você era muito próxima a mim. Você era próximo de mim. Como era Pedro, como era João, como era Tiago. E por que você me abandonou? Por que você se distanciou? Volta para mim. Se joga de novo na minha cruz. Se joga de novo em cima das minhas chagas. Se deixe banhar pelo meu sangue. Sim, se deixe banhar pelo meu sangue. Se você precisa chorar, chore sobre mim. Assim como do meu coração saiu sangue e água, que se misture agora o meu sangue às tuas lágrimas. E se não forem lágrimas sensíveis, porque eu não estou falando de emoção e de sensibilidade. Se vierem, é até melhor para você, mas eu não estou falando de emoção. Eu não estou falando de sensibilidade. Estou falando de decisão, de volta para mim. Quantas vezes procurei por você e só encontrei saudade. Quantas vezes quis lhe dar o meu amor, mas você não me estendeu a mão. Por quê? Diga por quê? Não consigo entender. Que mais eu podia fazer por você que eu não fiz? Que mais eu devia fazer? Por quê? Diga por quê? Não consigo entender. Que mais eu podia fazer por você que eu não fiz? Que mais eu devia fazer? Por você eu sofri na cruz,
você sangrei por amor, por você sofri humilhação e violência, mas fiquei em silêncio, não usei o meu poder. Milhões de anjos teria ao meu redor se eu quisesse, pra me defender e me retirar da cruz. Por quê? Diga por quê? Não consigo entender. Que mais eu podia fazer por você que eu não fiz? Mas eu devia fazer. Por quê? Diga por quê? Não consigo entender. Que mais eu podia fazer por você que eu não fiz? Devia fazer. Quem realmente move o nosso coração, a acolhida da salvação de Jesus, é o Espírito Santo. Claro, é preciso a sua vontade, sem ela nada acontece, porque ela é que move e faz a coisa acontecer. Mas quem nos dá essa disposição é o Espírito Santo. Então você que precisa, que necessita acolher agora Jesus. Veja bem, não é simplesmente uma salvação. Sim, o resultado é uma salvação, mas é acolher Jesus, sua salvação, Jesus, seu Salvador. Seja qual for o seu estado, você precisa do Espírito Santo, que Jesus entregou no alto da cruz. São João também atesta isso, é a última palavra. Ele disse, Jesus inclinou a cabeça e rendeu o Espírito. E esse verbo render, ele é muito importante. Para nós, talvez, na linguagem de hoje, entendêssemos melhor, entregou o Espírito, deu o Espírito. Mas na verdade ele rendeu o Espírito. Não foi simplesmente ele morreu e portanto entregou o Espírito. Não, foi o Espírito Santo. O Espírito Santo que ele recebeu na concepção. Ele foi concebido no ventre de Maria pelo poder do Espírito. Então Jesus foi cheio do Espírito Santo desde o primeiro momento da sua vida. Para ser Salvador, ele já foi cheio do Espírito Santo. No batismo do Jordão, quando ele aceitou sobre si os nossos pecados, os pecados do mundo, para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sim, para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ali diante de João Batista, ele assumiu todo o pecado do mundo, assumiu. E porque o seu filho fez isso, o Pai se manifestou e o Espírito se manifestou, e Jesus ficou cheio do Espírito Santo. Jesus, como diz a palavra, ficou batizado no Espírito Santo. E daí para frente ele foi sempre conduzido, guiado pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. E quem moveu Jesus para ir até a cruz, quem moveu Jesus para ele dizer o seu sim ao Pai no alto da cruz, foi o Espírito Santo. Então esse Espírito Santo do qual ele estava cheio desde a sua concepção até a cruz,
Sim, na cruz Jesus estava cheio do Espírito Santo, inclusive para aguentar tudo aquilo que ele aguentou só pelo Espírito Santo, só pelo Espírito Santo. Então, esse Espírito do qual ele estava cheio, ele entregou, ele rendeu todo esse Espírito. Então, meu irmão, minha irmã, acolha agora o Espírito Santo que vem da cruz de Cristo, que vem de Jesus na cruz. Receba agora o Espírito Santo. Sim, Jesus, cheio do Espírito Santo, derrama sobre você o Espírito Santo. E vai recebendo agora, vai pedindo, vai acolhendo, vai se abrindo, como uma esponja que se abre, uma esponja que vai abrindo, e vai retendo agora, e vai recebendo. Receba. Não seja como pedra, sim, porque a pedra é impenetrável. Seja agora como esponja que recebe o Espírito, e do Espírito Santo vem o arrependimento, e do Espírito Santo vem a acolhida, e do Espírito Santo vem a entrega, do Espírito Santo vem a aceitação, e daí do Espírito Santo vem a salvação de que você necessita agora, no estado em que você está. Sim, no estado que você está. Dá-nos, Senhor, agora o Espírito Santo. Dá, Senhor, a cada um de nós agora, nesse momento, o Espírito Santo. Kandala batusha bari anamani kolla baturia hanna alia bari onnoni abari annani sivala batisha bani kototia alla baturia kandari shabanani alaba e che ohainia mania kadisha bari ollo barana io la bari sivala handani kandari baduria bandali alla baranda namani urubala kahana mari ollori kandati shavania alla baturia sivala alla varia nani akata kotoria mani alla baturia atisivana namani allo bararia alla batishi varia mani ketoriaba alla badiuria mani anna alla varia sivaranda namani uria bandari kitoriaba alla baturia sivala barana oria mandaria bandari sivala kindara bandoria mani arshivare Kalabandani amani Ossivala Barianani Alavatiria Kindarabandori Avatishivani Ekelaba Alabari Anani Alobatisivanda Alaba Anane Arava. Jesus está dando o seu Espírito. Sim, Jesus está dando o seu Espírito. Acolha no Espírito Santo que Ele dá. Está a salvação de que você precisa, o perdão de que você precisa, a restauração de que você precisa. Sim, a ruptura com o mal, com o pecado, com a sua má vontade. Sim, com o poder das trevas que amarrou você, que prendeu você, seja qual for a sua situação, por pior que seja. Sim, por pior que seja, do Espírito Santo que é derramado agora, acolha, porque Ele traz a salvação em si. Kuriamani alabaturi asavalambara kitoti avashibandari kolabatani vanani asavali orikandari ershibaramani olobara alabari anniri abatoshibara kondalabari annari Sivala barindara baniori kondana mali alavatiria kandana manani alavari eriamani alavari kendara maniara. Assim como Jesus disse àquelas santas mulheres que choravam por Ele, mulheres de Jerusalém, porque chorais por mim? Chorai por vós mesmas, chorai por vós mesmos. Sim, chorai por vós mesmos. E eu vos trago a salvação. Eu vos trago a salvação. Então acolhei a minha salvação. Ponde o olhar sobre mim, mas não para lamentar-vos a respeito daquilo que eu padeci,
mas lamentai sobre vós mesmos, sobre a vossa situação, sobre aquilo que o pecado, que o mal, que o mundo fez sobre vós, que o ódio fez sobre vós, que a decepção fez sobre vós, que os vícios fez sobre vós, que o ressentimento, que a mágoa fez sobre vós, que a depressão fez sobre vós. E recebei agora a minha salvação. Recebei agora a minha salvação, que vem pelo meu Espírito, que vem pelo meu Espírito, que vem pelo meu Espírito. E o Senhor me fala agora das pessoas que infelizmente, mas por 1000 motivos, acabaram se decepcionando com o Senhor, com o Senhor, porque você tinha expectativas e as suas expectativas acabaram não se realizando, e você então decepcionou-se com o Senhor, você frustrou-se com o Senhor. É como a gente sabe que infelizmente a decepção é cáustica, a decepção é corrosiva. Isto foi corroendo você, esfriando você e afastando você do Senhor. E hoje Ele diz: meu filho, minha filha, eu entendo a sua situação, mas não é comigo que você devia se decepcionar, não. Pelo contrário, eu hoje estou mais do que disposto em curar os efeitos dessa decepção, porque a decepção prostrou você. A frustração comigo acabou jogando você no chão e deixando você um traste. Não é isso que eu quero, não é isso que eu quis, nunca quis isso. Volta para mim, reconcilia-te comigo, porque eu já me reconciliei contigo. Você se decepcionou comigo, eu não me decepcionei com você. Você se frustrou comigo, eu não me frustrei com você. Você não me perdoou por aquilo que você achou que eu fiz. Eu perdoei você desde o primeiro momento. Não é agora que eu estou te perdoando, não. Eu te perdoei desde o primeiro momento. Você não me perdoou e guardou dentro de você, corroendo você, esse não perdão. Mas eu te perdoei. Então acolhe agora o meu perdão que existiu sempre, mas que agora eu canalizo para você como uma transfusão de sangue. E você precisava dessa transfusão de sangue. Pelo perdão, eu faço essa transfusão do meu sangue para você. Sim, porque sangue é vida. Sangue é um rio de vida, por onde a vida vai, por onde a vida caminha, realmente como num rio. E você estava se esvaindo, você estava morrendo. Só não morreu porque eu não permiti, porque eu te amava, embora você estivesse contra mim. Agora, pelo perdão que você acolhe, e eu estou pedindo acolha, porque se você não acolhe, se você rejeita, a própria transfusão de sangue não tem efeito, ela até te faz mal, ela até te faz mal. Então acolha, aceite, que eu estou fazendo essa transfusão de sangue, do meu sangue, para ti.
E no meu sangue vai vida, vida em plenitude, vai a paz que você havia perdido, vai a alegria que você havia perdido, vai o sentido para a sua vida que você havia perdido. Sim, o sentido para a sua vida que você havia perdido. Você não tem mais uma razão para viver, você não tem mais algo que atraia, que impulsione, mas agora estou lhe devolvendo o próprio sentido da sua vida. A minha salvação é concreta, meu filho. Eu estou fazendo uma transfusão de vida com o meu sangue. Receba, receba. E você que se sentia indigno, indigna, você que se condenava, não só se acusava, mas você que se condenava pelas coisas que você fez, pelos erros que você cometeu, pelas loucuras que você cometeu, pelas coisas que você acabou não aceitando, e você mesmo disse: não aceito isso, eu não me perdoo por isso, e não vou me perdoar por isso. Isso estava matando você. Eu estou fazendo transfusão do meu sangue na minha vida. Acolha, acolha. Eu sei que você foi longe, eu sei que você errou, como aquela mulher pecadora que apresentaram a mim. Eu fiquei agachado ali, escrevendo na areia, e eu me agachei, fiquei ajoelhado no chão, para me pôr à altura dela, para olhar nos olhos, e ela ter a coragem de olhar para mim. Veja, é assim que eu me faço agora. Nesse momento eu nem estou no alto da cruz, eu estou na cruz, diante de você, para te olhar nos olhos, e para você olhar para mim, para você ter coragem de olhar para mim, e reconciliar-se comigo, e deixar de se acusar. Como eu disse àquela mulher: mulher, onde estão aqueles que te acusaram? Ninguém te condenou, eu também não te condeno, nunca te condenei, não te condeno, não te condenei, não te condenarei. E o Senhor então está dizendo: por que você se acusa, por que você se condena? Porque eu que sou o Senhor, eu que poderia te condenar, eu não te condenei e não te condeno. Você que veio se condenando até agora, aceite a minha salvação. Assim como um juiz pode condenar o réu ou absolver o réu, a minha sentença não é de condenação, a minha sentença é de absolvição, sempre foi. Mas receba agora, eu me ponho aqui à sua altura, como me pus à altura daquela mulher que realmente era pecadora. Eu sabia que ela tinha errado, ela era uma mulher da vida, como ele chamava, era uma pecadora, e que naquele momento tinha sido surpreendida num pecado de adultério, e era verdade, era real. Eu sabia do pecado, mas eu não condenava. Igualmente, eu sei das suas loucuras, eu sei dos seus erros, eu sei dos seus desencaminhos, eu sei, mas eu não condeno. Eu acolho e perdoo. Perdoe-se também. O que faltava não era o meu perdão, o que faltava era o seu perdão para si mesmo, para si mesma.
E eu lhe dou agora o meu Espírito Santo. Sim, eu derramo o meu Espírito, do qual eu estive sempre cheio. Eu derramo o meu Espírito Santo sobre você, para que esse Espírito lhe dê a coragem, a força de perdoar-se a si mesmo, a si mesma. O que faltava não era o meu perdão, o que faltava era o seu perdão para si. Kundoriyamani tishibalavary annakatushibandari Kotaliabahani olikanda varushibanani Kollabatri sivanari amani kandari Osivalandaramani allavari Kendarabati shibanamanani Kelli alabandaramaniri Kandalabatiri amma. Acolhe esse Espírito Santo, acolhe esse perdão, seja qual for a sua situação. Enquadre-se você onde se enquadrar, se entregue agora e acolha. E cante você também, cante junto. Vai ficando em pé e vai cantando, se jogando no Espírito, como alguém que se joga nas ondas. Sim, como alguém que se joga nas ondas. Se lance nas ondas da minha salvação. Se lance nas ondas do meu Espírito. Se deixe levar pela correnteza do meu Espírito Santo. Uriabari abatu ishamani kandalamari anani riabati shibari. Porque de tal maneira Deus amou o mundo, que lhe deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus não enviou o Filho ao mundo para condená-lo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Kandarabari atisivari Kondalama alabandari onomanani asivari Kondalabari ani Kitoriama alabandari amani alavari Kendaramani orobandani Esivalabari anali alavari Kendarabani alavari Keriama Kotabashivalamarani Kotatiriamani alavaturia Kandalabalashivariana Kondalabari avatisi valariana